Boa noite a todos que nos assistem aí na live do Projeto Gauss, alunos, estudantes, nossos colaboradores, parceiros, nossos bolsistas queridos, simpatizantes que conhecem o Gauss, ou você que pegou e recebeu o link aí num grupo seu, não sabe muito bem o que é, seja bem-vindo. Hoje aqui o Projeto Gauss vai promover um bate-papo com professores e coordenadores dos nossos cursinhos parceiros. O Projeto Gauss é uma organização não governamental que seleciona jovens de escolas públicas e de baixa renda e lhes concede bolsas de estudos, visando a facilitar o seu ingresso nas universidades de qualidade do Brasil, né? Nós atuamos em São Paulo, Sergipe e aqui no Distrito Federal. Hoje eu falo aqui de Brasília. E a nossa missão é unir pessoas pelo bem da educação e promover mais igualdade social, promover mais bem-estar dos nossos alunos e das suas famílias. Então, você que não nos conhece, entre nas nossas redes sociais. Nosso site é o projetogaus.org. No Instagram, nós somos o @projetogaus, Facebook /Projeto Gauss. Temos nossa página no LinkedIn também. Não podia também deixar de agradecer os nossos cursinhos parceiros, né? O Anglo, o CPV, principalmente os presentes aqui, o Colégio Pódium aqui em Brasília e o Colégio Master lá em Sergipe, Aracaju, entre outros. Não consigo citar todos os nossos parceiros, nós já temos uma rede aí de instituições, pessoas muito queridas, então, em nome dessas 4 instituições, agradeço a todos, né? E para fazer esse bate-papo hoje aqui, a gente convidou 4 coordenadores e professores dos nossos cursinhos parceiros. O Elcio Bertola é coordenador e professor de Química do cursinho CPV em São Paulo, nosso parceiro. Tudo bem, Elcio? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. O Ribeiro é coordenador e professor de História no Anglo Vestibulares e também no CPV, aí também em São Paulo. Tudo bem, Ribeiro? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também. Legal. Dos seus 2,05 metros de altura, Fredão, coordenador e professor de matemática do Colégio Pódium, nosso cursinho parceiro no Distrito Federal. Tudo bem, Fredão? Tudo bem, André? Boa noite, pessoal. Um prazer, agradeço o convite aí e estamos juntos aí. E o nosso carequinha, também com a camiseta do Gauss aí, Anderson Peixoto, coordenador e professor de matemática do Colégio Master, nosso parceiro em Sergipe. Tudo bem, Peixoto? Tudo bem, André. Boa noite a todos, a todos os convidados e também aos nossos alunos. Tá? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vamos ter uma excelente noite, uma excelente roda de conversa com os grandes coordenadores. Legal, Peixoto. A gente que agradece aí a disponibilidade de todos, né, e das respectivas instituições também. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal pensando nos nossos alunos. Só para estabelecer um pouquinho a nossa dinâmica aqui, a gente vai fazer um bate-papo, vai fazer algumas perguntas, principalmente voltadas à preparação do aluno, nesse contexto que a gente está vivendo, enfim, o que esperar dos vestibulares e do Enem. Mas, é claro, a nossa ideia é ser bastante interativo. Aqui no box lateral, aqui, não sei se eu estou apontando para o lado certo ou para o lado errado do YouTube, tem a caixinha de perguntas. Vocês aí que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo do nosso bate-papo. O pessoal do nosso apoio vai selecionar algumas perguntas e a gente vai passar aqui para os nossos convidados. Acho que a gente não pode deixar de começar o nosso papo pensando no contexto que a gente está vivendo, né, no Brasil e no mundo. Essa pandemia, infelizmente, chegou para mudar nossas vidas, né, e nossas rotinas. E se a vida do vestibulando já é angustiante por natureza, então, no meio de uma pandemia, estudar só em casa traz muitos desafios, né? A gente queria saber como é que os nossos cursinhos parceiros, né, e isso também é muito a interesse dos nossos bolsistas aqui, que nos acompanham, como é que eles estão lidando com essa pandemia. Eu queria começar perguntando para o Elcio, como é que está lá no CPV, o que mudou na rotina de vocês de aulas, de estudos, etc. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, acho que todos nós tivemos que trocar o pneu do carro com ele andando, né? Uhum. Ou seja, foi extremamente complexo inicialmente resolver esse problema. Nós estamos fazendo videoaulas, nós já conseguimos determinar
uma quantidade padrão de videoaulas a cada. Fizemos e estamos fazendo lives diárias, né, com os professores. Então, a cada dia, 3 professores em horários distintos fazem uma live com os alunos de 1 hora de duração cada uma. E, além disso, os plantões de dúvida também estão funcionando online o tempo todo. Claro que isso tira um pouco o foco, eu não sei se já é propício falarmos sobre isso, mas isso tira um pouco do foco do aluno. Então, o que eu acho fundamental é que, para quem aluno está nos ouvindo, é criar a ideia de um ritual. Por quê? Quando o aluno vai ao cursinho, ele acorda, toma um banho, toma o café da manhã, pega a sua condução, vai para o cursinho, abre a porta, fala bom dia para os secretários, olha para a minha cara feia, sobe as escadas, vai para a sala de aula. Tudo isso é um ritual em que o cérebro dele está dizendo para ele o seguinte: atenção, agora modo aluno. E ele entra nesse modo aluno e assiste a aula nesse padrão. Quando nós estamos em casa, isso é muito difícil, né? Eu sou viciado em videogame. O videogame olha para mim com olhos meigos toda hora. A Netflix, a cama. Então, eu estabeleci para mim um padrão de acordar sempre no mesmo horário, tomar banho, fazer a barba. Eu ponho a roupa do CPV, a camisa do CPV, para entrar no meu trabalho, mesmo sendo na minha residência. Então, o conselho que eu dou para os alunos é que eles estabeleçam um ritual. Não importa a hora que ele vai começar a estudar. Há alunos que são notívagos e que vão render mais à noite ou de madrugada. Ótimo. De manhã na aula ele não renderia tanto, à noite ele rende mais. Mas é muito importante que ele estabeleça um local sagrado de estudo, né, um santuário, e que ele pegue exatamente esse ritual e siga para criar o hábito do estudo. Esse hábito é extremamente importante nesses dias. Não sei se era isso a sua pergunta. Com certeza, eu acho que essas dicas fazem muito parte, assim, né? E o cursinho acaba vivendo isso também, muda suas plataformas, né? Quero pular aqui para Brasília. Fredão, como é que mudou a rotina do Gauss? Assim, o que vocês estão fazendo de diferente para o aluno também não perder esse ritmo de estudos? Bom, boa noite novamente aos alunos. Bom, lá no Pod a gente até demorou um pouco a tomar essas decisões, né? Porque, como o Elcio bem falou, todo mundo foi pego, de certa forma, de surpresa, né? Pelo que aconteceu. O DF foi um dos primeiros a entrar, de fato, em quarentena e a cancelar as aulas, né? As aulas presenciais. A gente está desde o dia, acho que 13 de março, se eu não me engano, sem aula, já faz 2 meses aí. E a gente eu divido basicamente em 3 etapas. Primeiro foi o planejamento, né? De estudar mesmo o que era o mais recomendado, né? Assim como o Elcio comentou, a questão das aulas ao vivo, né? As transmissões ao vivo, elas poderiam ser muito perigosas, assim, por N motivos, né? Da família, que muitas vezes está em teletrabalho em casa, a questão da internet. Eu tenho feito lives, né? Pelo YouTube, por exemplo, e dependendo do horário que eu faço, são 4, 5 quedas no período de 1 hora, né? Então, tudo isso atrapalharia um bom andamento. Então, o primeiro passo é a gente fazer um bom planejamento, né, de tudo que a gente ia botar em prática lá. O modelo que a gente chegou, até escutando o Elcio falar, é bem parecido com o modelo deles. A gente tem hoje 7 aulas, que variam em torno de 25 a 30 minutos, aulas gravadas. Elas são subidas para o YouTube no formato de playlist, para que o aluno já estude naquela playlist, inclusive com tempos destinados já para intervalos, né, como ele teria um intervalo na escola também. Isso a gente sugere que eles façam no período da manhã, né, também com o intuito de criar esse hábito, né, comentado aí pelo Elcio. No período da tarde, eles têm uma lista de exercícios que eles não têm que entregar, mas eles podem entregar para ter uma bonificação extra. É uma forma da gente tentar fazer com que eles tenham né, uma obrigação, uma tarefa mínima para que eles comecem a se disciplinar um pouco mais, uma vez que, assim que tudo começou, eles estavam muito perdidos, né, em como se disciplinar. Isso no período da tarde. E no período da noite, assim também como o Elcio comentou, a gente tem 3 lives, uma para cada ano, em horários distintos, com os professores, para que eles possam tirar dúvidas até a respeito dessas listas de exercício, para serem orientados. Enfim, às vezes eles só querem bater papo mesmo e resgatar esse contato com o professor, né? Porque, felizmente, lá a gente tem
uma parceria muito legal do aluno com o professor. Os professores são bem próximos dos alunos, então acho que só o fato de poder ver o professor e conversar com o professor já é um certo alívio nesse momento para alguns alunos, né? Então, é mais ou menos assim que tem funcionado lá no Pod. Legal, Fredão. E em Sergipe, Peixoto, vocês mudaram a rotina. Eu queria até perguntar como é que tem sido, além, eu imagino, talvez aulas online, como os outros cursinhos também, mas como é que vocês têm procedido essa interação aluno, tirar dúvida? Como é que vocês têm feito aí em Sergipe? Tá no mudo, Peixoto. Precisa habilitar o áudio, por gentileza. Sim. Então, veja, André, o Colégio Master teve que parar suas atividades no dia 13 de março, tá? Mas, a partir do dia 18 de março, começamos a pensar, a criar a logística de como continuarmos as nossas aulas. Então, a princípio, os nossos alunos estavam assistindo às aulas do nosso parceiro da plataforma de ensino, que é parceira do Colégio Master, e começamos com as lives dos nossos professores. Tá? O mês de abril foi decretado férias aqui em Sergipe, e a partir do dia 4 de maio, nós começamos com as aulas remotas. Então, os nossos alunos tinham essa sede de estar próximo do professor. Então, a nossa decisão era que os nossos professores fariam aulas ao vivo, né, dentro de uma nova plataforma. A escola teve que se estruturar, ter uma plataforma para isso, então, e toda a escola está funcionando. Não somente o cursinho, né, o pré-vestibular, mas desde as séries iniciais, toda a escola está trabalhando desde o dia 4. Começamos com um percentual pequeno, eu coordeno todo o ensino médio, na primeira semana, em torno de 25% de aulas gravadas e 75% remotas, né, com a presença do professor. A nossa realidade aqui exige, os pais exigem muito que viesse a ser ao vivo, porque quer ver o professor mesmo trabalhando, e já estamos introduzindo também cantinho de dúvida, plantões, para que os alunos tenham essa possibilidade de tirar dúvidas, né? Que todos nós sabemos que é de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem. Com certeza, com certeza. E, claro, a parte do próprio vestibular, né, eu acho que é comum aos nossos alunos, nossos bolsistas do Gauss, a importância que o Enem tem, né? E aqui a gente já não pode deixar de alertar que o Enem está com as suas inscrições abertas, né, do dia 11 ao dia 22 de maio. Então, para os nossos alunos ficarem atentos, fazerem a sua inscrição. E nessas mesmas datas, aí também um aviso ao grande público também, né, também ocorrem as solicitações de atendimento especializado, que é aquela inscrição voltada aos alunos que têm problemas graves de visão, audição, autismo, lactantes, idosos, etc. Então, fiquem de olho aí, pessoal, dia 11 a 22 de maio são as nossas inscrições. Eu queria agora passar a falar um pouquinho das estratégias para o Enem e do conteúdo em si, né? O que a gente tem reparado com os nossos alunos é que muitas vezes, isso deve ser muito comum também com os demais estudantes, o aluno fica muito na dúvida entre assistir aula, focar no estudo do conteúdo sozinho, ou fazer exercícios, pegar provas antigas, fazer simulados. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Ribeiro. Como é que você acha que devia ser essa divisão desse tempo entre essas três tarefas? Assim, qual que é a importância de cada uma delas na rotina dos alunos? Bem, André já começou com uma pergunta muito difícil, né? Que a gente sempre escuta muitos alunos falando: eu estou atrasado no estudo, o que eu faço? Faço simulado, prefiro assistir aula, como que eu posso fazer para me organizar? E aí eu vou retomar um que o Elcio comentou no início da live, que é a ideia de que é importante o aluno estabelecer uma rotina. E essa rotina de um certo planejamento, assim. Todas essas atividades que você apontou, elas são importantes. É muito importante o aluno assistir a aula, é muito importante o aluno estudar o conteúdo, né, para tentar aprofundar no que ele tem mais dificuldade, nos pontos que ele vê que estão mais difíceis para esse aluno. É importante, e aí eu acho que não importa muito qual é o perfil do aluno, ele fazer os simulados. E tem muito aluno que acha que o simulado só serve para ele ver quanto ele acertou. E não, ver quanto ele acertou é muito importante, com certeza. O aluno saber como ele está, mas é fundamental o aluno lidar com os erros após o simulado. O aluno olhar para o simulado, ver as questões que ele errou e tentar entender por que ele errou. Tem aluno que acha que se ele está atrasado no conteúdo que ele tem que estudar e vai fazer o simulado, ele se atrasa mais. Isso não é verdade.
fazer o simulado é uma forma de estudar o conteúdo, é uma forma de o conteúdo que você precisa. E é uma forma também de treinar, né, o seu tempo, a sua dinâmica de prova. Então, eu diria que essa atividade, né, qual é mais importante, vai depender um pouco do perfil do aluno. O aluno tem que ver a matéria que ele está tratando, qual que é o grau de dificuldade que ele está tendo naquela matéria, mas eu diria para ele não abrir mão dos simulados, continuar fazendo simulados, porque eles são importantíssimos nesse ano de prova. Tudo bem? Legal, legal. Eu queria pedir um complemento do Elcio. Elcio, você em alguma medida também já deu também como é que o aluno deveria se portar nessa pandemia também. Como você acha que o aluno deveria, como ele encontrar as suas dificuldades, as matérias são mais difíceis, né? E como encarar, como abordar essas dificuldades? É assistindo aula, é fazendo exercício? Eu queria a sua opinião. Eu lembro assistindo um daqueles filmes da sessão da tarde, em preto e branco ainda, de uma escola de medicina onde estudantes estão num anfiteatro e um vira para o outro, pega aquele livro desta idade do corpo humano e fala, se você souber 60% disso, você é um bom médico. E o diretor-geral da escola ouve no palco. Vira para o aluno e fala, fulano, abra o seu livro. Fala, qual página? Qualquer uma. Aí ele abre e fala, e o que apareceu? Apareceu o nervo óptico. Aí ele descreve totalmente o nervo óptico. Vira para eles e fala assim, você tem que saber 100%. É complicado a gente falar para o aluno, olha, faça isso ou faça aquilo. O que vai levar o aluno ao sucesso é a união de várias coisas e ele precisa se dedicar ao máximo a tudo isso. Então, assistir aulas é extremamente importante. O aluno precisa ter um pouco de cuidado, às vezes, porque às vezes ele cria uma certa arrogância de falar assim, não, essa aula eu não preciso assistir porque eu já conheço esse assunto. Mas o professor é capaz de falar alguma coisa, de dar um toque, de lembrar, e isso pode ser o fator dele acertar um teste ou não no vestibular que ele vai fazer. É importante que ele faça exercícios, ele precisa fixar esse conteúdo. Os cursinhos têm uma frase mágica, né? O Ribeiro conhece isso profundamente. Aula dada, aula estudada, hoje. Foi o Ângulo, inclusive, que criou esta frase e todos nós copiamos. Por quê? Porque ele teve a aula e quando ele chegar em casa e estudar, ele vai fixar o conteúdo e enquanto ele está dormindo, o cérebro vai fazer as sinapses neurais que vão reter esse conhecimento. Então, estudar é fundamental também. Simulados são fundamentais. Alguns alunos podem falar assim, que legal, Elcio, que tal você arrumar para a gente um dia com 30 horas, então? A época de vestibular é isso, né? É um momento em que o aluno precisa entender que ele tem determinadas prioridades. Que a namorada, que o namorado precisam entender que eles vão se ver menos e que todo mundo vai precisar realmente de um esforço extra. Então, eu diria que hoje um aluno, por exemplo, que pretende fazer a carreira de medicina, ele vai ter que estudar aí, e eu não estou brincando, acreditem, entre assistir às aulas e estudar de 10 a 12 horas por dia. Legal. Porque é uma concorrência fortíssima. Outras carreiras, de 8 a 10 horas por dia. Mas e se eu fizer menos? Você está diminuindo as suas possibilidades. Então, o quanto mais o aluno conseguir desempenhar de maneira ampla, aula, estudo, simulado, ele estará se aproximando da vaga dele no vestibular. Legal, Elcio. Acho que pela sua fala e também principalmente a do Ribeiro, assim, ficou bem clara a importância também do simulado, né? Do aluno se colocar em situação de prova, avaliar seu desempenho. O que a gente vê nos nossos bolsistas também, muitas vezes, é o que fazer com o resultado desse simulado, né? Chega o simulado, o resultado simulado na mão, tá, e aí, fui bem ou fui mal? O que eu faço com esse resultado, né? Posso responder a isso rapidamente, eu pretendo? Com certeza. O simulado é uma medida, né? Como qualquer avaliação, ele é uma medida. Se eu sou médico e uma criança entra no meu consultório, eu coloco o termômetro, deu 38 graus, isto não significa febre, ele podia estar correndo e pulando no sofá na sala de espera. O simulado também é uma medida. Ele mede o aluno, mas não é definidor de um diagnóstico.
Isso é muito importante o aluno entender. Até porque você tem duas medidas fundamentais no simulado, na minha opinião. A quantidade de acertos e a quantidade de erros bobos que você fez. Porque se eu pego uma questão em que eu cometi, por exemplo, um erro matemático, um erro de conta, uma questão de química, de física ou da própria matemática, não quer dizer que eu desconheça o assunto. Eu conheço, eu domino, apenas que eu errei. Eu não estava tão focado e errar. Veja, nós ainda somos todos mortais, exceção feita ao nosso presidente, e, consequentemente, todos nós estamos sujeitos a esses erros. Então, o aluno tem que ter claro que ele precisa avaliar o simulado de duas maneiras. Quanto eu acertei, quanto eu poderia ter acertado, porque isso vai dar a ele uma medida um pouco mais precisa de um diagnóstico. Acabei falando muito, me desculpem. Tranquilo, tranquilo. Eu queria ouvir o Peixoto também. Peixoto, você que também é um expert em avaliar resultado com os alunos, propor alguma medida. Peixoto, o que você acha que o aluno deve fazer nesse momento pós-simulado? Qual é a melhor estratégia? Então, veja, o professor Elcio foi muito feliz na sua fala, que o aluno se preocupa muito com o número de acertos e, muitas vezes, ele erra também determinadas questões que ele tinha conhecimento. Pode ser uma falta de atenção, pode ser que ele chegou num determinado momento da prova, que ele está numa situação de cansaço e estresse, e é comum um aluno errar uma sequência de questões. O que é que eu aconselho aos meus alunos, aqui no Colégio Master em Aracaju, e os nossos alunos do Gauss? Que o pós-simulado, ele precisa mapear essa prova. Ele precisa, após o gabarito oficial, mapear. Como seria esse mapear? Ele separar, a nossa principal realidade é o Enem, separar as 4 áreas do conhecimento e fazer uma simples tabela. Eu mando para eles uma tabela em Excel, ser professor de matemática, mas ele pode pegar um simples caderno e fazer isso, ter suas anotações, ter isso registrado. Identificar, começar linguagens e códigos, enumerar as 45 questões, identificar a disciplina, o conteúdo daquela questão e a justificativa. Se ele acertou, dá um joinha. Se não, ele buscar essa justificativa, o que foi que ele errou, e fazer isso com as 4 áreas do conhecimento. Por quê? Porque o aluno precisa se conhecer, saber realmente. O que é que acontece? É muito comum o aluno se preocupar com o número de acertos e com o TRI, a nota que ele teria. Mas, no meu modo de compreender essa visão, neste momento de vestibular, o aluno precisa conhecer o que ele está errando, saber o que ele está errando, e a justificativa vai levar a isso, se é falta de conteúdo, se foi cansaço, se foi uma falta de atenção, porque a partir desse mapeamento vai nas próximas estratégias, como eu vou me comportar pós-simulado. Tudo bem, André? Legal, Peixoto. Vou puxar agora, vou pincelar aqui uma pergunta de quem está nos acompanhando aqui, já temos mais de 60 pessoas nos acompanhando aqui na live. O Leandro, ele pergunta o que vocês recomendam para que o aluno mantenha a saúde emocional. Isso é um assunto bem importante, principalmente nesse contexto de pandemia. A vida do aluno já é bastante estressante naturalmente, nesse contexto não é fácil, O que vocês recomendam? Quem gostaria de colocar aí alguma dica? O que vocês pensam sobre isso? Eu posso começar? Vai lá, Ribeiro. Essa questão da saúde emocional sempre é uma coisa muito delicada. Em anos normais, do vestibulando, ele já passa por uma situação muito estressante, e nesse momento eu acho que ele já está passando por uma situação muito pior do que em anos anteriores. A questão da pandemia, a questão da quarentena, do isolamento social pode dificultar bastante essa questão. Nesse sentido, o que eu acho importante é o estudante saber que ele não está sozinho. Essa situação não está acontecendo somente com ele, e ele tem que pensar nas pessoas com quem ele pode compartilhar esse momento. Porque o ano de vestibulando já é um ano muito difícil, E se ele pegar essas dores nesse momento de quarentena e achar que tudo isso está acontecendo apenas com ele pode sofrer ainda mais dificuldade, ainda mais estresse emocional, e ele precisa estar bem,
psicologicamente para poder fazer a prova dele. Então, assim, se você tiver com esse tipo de dificuldade, se tiver muito estressante, converse com seus amigos, converse com seus familiares, principalmente converse com os amigos que você fez no cursinho, seus amigos do colégio, como que eles estão levando os estudos nesse momento, como que eles estão levando, né, o estudo nessa situação. E aí, até usando um pouco da pergunta em relação aos simulados, uma coisa que a gente recomenda aqui no ângulo é que o aluno faça instruções em pares pós-simulados. Então, você errou? Beleza. Conversa com um amigo seu que acertou a questão que você errou, pede para ele explicar, explica a questão que você acertou para ele. É saudável essa troca de experiências e ajuda a gente a não se sentir tão sozinho nesse momento de pandemia. Tudo bem? Eu acho que é isso que eu poderia falar. Legal. Posso acrescentar um pouco também, André? Vai lá, Fredão. Bom, essa preocupação, né, quanto à saúde mental do estudante, mesmo antes da pandemia, já era algo que eu comentava muito frequentemente com os alunos, que era uma das minhas maiores preocupações atuais mesmo. Eu acho que hoje já é um diferencial você ter a saúde mental bem equilibrada, assim. Os melhores desempenhos que a gente tem hoje no colégio, lá no Pódio, eu associo muito a alunos que conseguem fazer uma distribuição boa das atividades, seja ela de estudo ou de tocar um violão. A gente teve um caso há poucos anos aí, que era um aluno que era triatleta, ele tinha pouquíssimo tempo para poder estudar em casa, porque ele tinha que treinar, né, as 3 atividades, e ele foi, se eu não me engano, na época, 6º lugar mundial na categoria dele, e ele estava sempre ali entre os 5 primeiros do colégio, mesmo com pouco tempo para poder estudar, mas porque ele conseguia equilibrar bem as coisas, né? Quando a gente fala em tempo de estudo recomendado, é óbvio que para alguns alunos 8, 10 horas, como o Elcio comentou, vai ser suficiente. Às vezes, para alguns alunos, até um pouco menos, se eles conseguirem focar da maneira como eles deveriam no momento que estiverem estudando. Para alguns, talvez seja pouco tempo, porque ele não aproveita bem o tempo de estudo dele ou fica muito perdido sem saber exatamente como que ele vai estudar. Então, assim, essa questão da saúde mental, eu acho que é fundamental, nesse período da pandemia especialmente, ele saber equilibrar as coisas e não se culpar tanto, porque eu acho que esse sentimento de culpa, ele acaba gerando um ciclo vicioso mesmo, né? Ele se culpa e no dia seguinte ele vai ficar remoendo aquilo, daquela culpa que ele teve, e não consegue, né, levar as atividades dele adiante. Então, eu, por exemplo, né, no meu dia a dia, ele é bem corrido, né? Porque além de ser professor e coordenador lá no Pódio, eu estou fazendo medicina lá na UNB, eu passei ano passado para medicina. E aí os alunos, quando me perguntam, né, ei, Fredão, mas como é que tu concilia? Pô, estudo com medicina. Aí eu falo, cara, eu faço atividade física 6 vezes na semana, faço crossfit, faço academia e jogo pôquer 1 vez na semana. Esse é o meu segredo. Aí eles ficam assim, pô, mas não é possível, como é que tu vai fazer tudo isso? Eu falo, não, mas por quê? Os momentos em que eu estou na academia, que eu estou lá no crossfit, ou que eu estou jogando meu pôquer, é o momento em que a minha cabeça ela está totalmente tranquila, eu estou relaxando naquele momento, é quando eu meio que recupero o gás para poder dar conta de fazer todas as demandas, né? Ou seguir todas as demandas que eu tenho, seja do pódio, seja, né, lá da medicina, enfim. Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio, né? O Elcio até comentou que de manhã ele já coloca a roupa dele, né, de trabalho e tal, para poder se habituar a algumas coisas. Eu confesso que eu ainda não consegui chegar nesse nível, assim, de estabelecer um hábito, ainda estou tentando. E essa semana, estava me sentindo culpado porque eu não estava conseguindo malhar, treinar da forma como eu gostaria, né? E eu pensei, pô, mas não adianta, não adianta ficar me culpando. Então, eu coloquei na cabeça essa semana, eu vou fazer treinos 3 vezes na semana. E é isso, e nesse período da pandemia tá bom, e eu tô tranquilo, e agora minha cabeça até, enfim, tá mais leve com relação a isso, por conta desse sentimento de culpa mesmo. Acho que o aluno tem que tomar muito cuidado com esse sentimento de não ter essa culpa e saber que nesse período ninguém está numa situação normal, ninguém está ninguém está super cômodo com o que está acontecendo, né? Então é sempre tentar cada dia fazer um pouquinho mais e tal, mas com a cabeça tranquila, sem esse sentimento de culpa. Acho que isso é fundamental. Fredão, vou puxar o gancho. Coisinha, André? Eu vou puxar um gancho, Elcio, e vou passar para você, porque tem uma pergunta para você também. Essa questão de administração do tempo, que o Fredão colocou, o Ribeiro também, tem muito a ver com a pergunta aqui do nosso internauta 123XYZ Física. Ele disse que ele é aluno aí do Master aí em Sergipe, e ele quer puxar uma pergunta com o Elcio, já passo a palavra também. Como transformar tempo de estudo em produtividade? Que eu acho que isso é um desafio de todo aluno, né?
Aí acho que ele queria te ouvir também, Elcio. Nesse ponto aí você aproveita. Eu vou aproveitar então, puxar o gancho e vou complementar. Os alunos têm que entender que eles têm agora um problema físico, pressão externa e pressão interna. E eles precisam encontrar um equilíbrio entre essas duas pressões. A família pressiona naturalmente. Professores, lembram quando vocês estavam almoçando na época de vestibular, almoço de domingo, aquela macarronada, do nada a mãe virava para o pai e falava assim: você viu o filho do fulano? Entrou em medicina, é o orgulho da família, e você se sentia o nada, né? A pressão existe, ela é natural, ela vem... Por quê? Porque o sonho da família é que o filho realize, muitas vezes, aquilo que a família não pôde realizar. No momento desses de pandemia, em que está todo mundo em casa, isso se potencializa, porque o contato é mais direto. Se o aluno está assistindo aula, estudando no cursinho, quando ele chega em casa à noite, o contato é bem menor. Mas agora não, agora é um contato diário. Eu converso aqui, eu faço planejamentos de estudo 5, 6 por dia com os nossos alunos em lives, e tem aluno que já está querendo assassinar os pais e ir para o baile dos órfãos, né? Por quê? E tem pai que deve estar colocando o filho à venda também aí. Porque, de repente, esse contato ficou estreito demais e isso se potencializa. Ainda existe a pressão interna do aluno. E foi muito bem colocado pelo Fredão a ideia de que existe a angústia do que eu não estou fazendo. Então, você tem 200 exercícios para fazer, você fez 197. Em vez de ter a glória de ter feito tudo isso, você se angustia porque você não fez 3 exercícios. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Respondendo ao meu amigo 1, 2, 3, veja, o que é importante, muitas vezes, não é o tempo, é como você aproveita o tempo. Quando eu dou aula em colégio, tem alunos que chegam assim e falam: ai, professor, estudei 7 horas para a sua prova. Eu penso assim, me engana que eu gosto. Nessas 7 horas, ele espancou o irmãozinho, chutou o cachorrinho, foi ao banheiro 2 vezes, assaltou a geladeira. Se nós juntarmos tudo isso, não deu 2 horas. Então, é importante que o aluno entenda, até como um treino. Por quê? Nós estamos falando de um Enem em que uma prova tem 5 horas de duração, a outra prova tem 5 horas e meia. Isso é uma maratona. Isso é até cruel. O que é que ele precisa? Ele precisa estar bem nesse tempo todo. Deu 3, 4 horas de prova, a vontade dele é sair voando pela janela, esquece, meu amigo, volta para o ano que vem. Para o aluno que vai passar, o examinador vai falar assim: olha, terminou o tempo. Ele vai falar assim: já? Por quê? Porque ele está preparado para isso. Então, vale muito mais a pena 5 horas de estudo ininterruptos, focado, do que 8 horas, eu vou dar uma relaxada, eu vou olhar o celular, eu vou responder umas mensagens, né? Então, meu amigo, é muito importante, respondendo a você agora, que você, se não tiver todo esse tempo possível, que você procure condensar isso para habituar a tua mente e o teu físico a suportar esse tempo, porque é um processo físico também. Vai doer pescoço, vai doer as costas, vai doer o bumbum, né? Não tem muito jeito. Então, é importante treinar e praticar esse tempo ininterrupto. Não sei se eu respondi, se era isso que ele esperava. Perfeito, Elcio, exatamente. Eu acho que agora, saindo um pouco da questão de estratégia, né, indo um pouco mais para conteúdo, fala um pouco da nossa experiência com os nossos bolsistas, em especial alunos de escola pública, né? A gente sente que um ponto fraco comum, em regra, é a matemática, né? E exatas, em geral. Para esse aluno que tem esse tipo de dificuldade, Fredão e Peixoto, em especial, né, que são alunos são professores da área, qual a melhor estratégia de estudo para esses alunos que têm dificuldade nessa área? Não sei quem quer. Peixoto, começa falando? Pode ser, posso sim. Bom, André, eu fui aluno da escola pública. Então, a realidade do aluno do Gauss é uma realidade que eu vivi. Tá? E por ser aluno, imagina, eu fui aluno de escola pública no menor estado da federação e numa cidade do interior do estado, a famosa Itabaiana, a capital do Agreste.
Então, e uma cidade que a população gosta, os jovens gostam muito de matemática, física e química. Porém, o que acontecia? Matemática se dava muita prioridade à álgebra. A geometria vinha no fundo do livro, que mal nós não tínhamos esse livro, e o professor ficava muito na álgebra e a geometria era meio que passava-se trabalho, coisa do tipo. Bom, o que é que acontece? Ao escolher matemática para cursar, né, fazer uma faculdade de matemática, eu tive que aprender matemática praticamente sozinho. E pensando na prova do Enem, que é a realidade do nosso aluno, a maior dificuldade dele é porque ele não tem o básico da matemática, ele não tem consolidado, né, o pensamento matemático. Então, o que é que eu sempre recomendo para aquele aluno que está na estaca zero? Esquecer os módulos do pré-vestibular e começar com livros do ensino fundamental, do 6º ano e principalmente do 7º ano, para que ele possa compreender a ideia de conjuntos numéricos, situações, problemas que são resolvidas a partir de uma equação. Ele até consegue resolver uma equação, mas ele não consegue modelar uma situação, problema, trazer para a linguagem matemática. Então, não adianta ele pegar o módulo do nosso sistema de ensino e pensar em resolver probabilidade, exercícios de geometria espacial, se ele tem dificuldade desde a base. Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo é volta. Cara, você tem que voltar, você tem que pegar o que é básico. E, é claro, ir evoluindo. Quando ele partir para exercícios mais complexos, exercícios Enem, tá? Não vou nem pegar FUVEST por enquanto, nem outros vestibulares tradicionais. E ele ainda continua com dificuldade, ele pega uma lista com 10 exercícios, consegue fazer 3 com propriedade, eu sempre oriento, cara, os outros 7, se você não está conseguindo, veja a resolução, busca na internet, tem muita gente boa respondendo lá, veja essa resolução de um professor, 2, 3 professores, para que você possa aumentar o seu repertório em resolução de problemas. Mas depois tenta fazer de novo sozinho. Então, buscar essa repetição e colocar a matemática na rotina da vida dele. Tá? Ele tem que fazer matemática todos os dias. Começa fazendo 10 questões e vai aumentando gradativamente. Esse é um dos conselhos que eu dou para os nossos alunos. É um conjunto, na verdade, um conjunto de conselhos. Sim. Eu sou das humanas, né? Eu sou miçangueiro, mas eu me lembro que quando eu estudava das exatas, aí eu lembro que, além da importância de fazer exercício, em regra, nas provas, os exercícios tinham um certo padrão, né? As matérias caíam com uma certa repetição. Fred, tem isso mesmo? Que outras dicas você dá aí para o pessoal da matemática? Não tem. Eu concordo integralmente com o Peixoto, especialmente no que ele fala da base da matemática. A matemática ela tem um grande problema que ela é muito sequencial, né? Então, muitas dificuldades que a gente recebe, por exemplo, o POD não tinha ensino fundamental até pouco tempo. Então, a gente recebia alunos de várias escolas no primeiro ano do ensino médio e era muito difícil colocar todos eles meio que numa mesma linha na matemática, porque eles tinham muita dificuldade na base, eles entendiam coisas que eu estava falando por vezes, que eram complicadas, tipo função composta, função inversa e tal, mas não sabiam somar fração, não sabia aplicar a propriedade de potência e tal. O log, por exemplo, logaritmo é um dos bichos de 7 cabeças, assim, para vários alunos, e até entrando no aspecto da teoria de resposta ao item mesmo lá no Enem, e, em geral, questões que envolvem log são questões das mais difíceis do Enem, que o aluno nem precisa acertar no primeiro momento, porque ela não vai valer muito, a não ser que ele já tenha acertado um outro bloco de questões antes. Só que log está diretamente ligado à exponencial, que, por sua vez, está diretamente ligado à propriedade de potência e radiciação. Então, muitas vezes a dificuldade do aluno não é entender o operador log, é porque ele não tem aquela manipulação mesmo lá na base, né, de potenciação e tal. Então, o primeiro passo é estudar essas matérias básicas mesmo, uma coisa que cai a rodo no Enem. É proporcionalidade, é ele saber o que é uma razão, o que é uma proporção, o que é uma escala, porque escala é uma proporção entre duas medidas, porcentagem. Se ele dominar bem essa parte da matemática, que a gente até costuma chamar, eu confesso que eu não sei exatamente o que se encaixa em matemática básica, que todo mundo fala, estuda matemática básica.
Eu acho que cada professor vai ter uma definição do que é essa matemática básica, né? Mas é verdade isso, assim, isso dá proporcionalidade, isso dá operações entre números, né? Conhecer os conjuntos numéricos, probabilidade, que é um bicho de 7 cabeças, está muito ligado a conjunto. Se você consegue entender bem as ideias de conjunto, você consegue estender isso para probabilidade sem grandes dificuldades. Então, acho que o problema do aluno é que muitas vezes ele se preocupa com aquilo que falam para ele, que é muito complicado, que ele tem que estudar muito para se sentir confortável, tipo combinatória. Combinatória é minha queridinha, combinatória e probabilidade. Eu sou também formado em estatística. Então, eu amo combinatória e probabilidade. Mas os alunos, eles ficam apavorados com isso. E, estrategicamente falando, para o Enem, não vale tanto a pena o tempo que ele vai gastar. Se ele tem uma defasagem na base, se ele gastar muito tempo para recuperar coisa de combinatória e de logaritmo, por exemplo, vão cair 3 ou 4 questões, o tempo que ele gasta para se sentir confortável com isso, ele conseguiria garantir outras 20, se ele estudasse bem coisas que muitas vezes a gente negligencia, de proporcionalidade, de conjuntos, operações entre frações, coisas desse tipo, né? E sobre exercício, eu sou ferrenho defensor de fazer exercício, assim. Eu acho, inclusive, que na matemática, especialmente, o aluno, eu sempre aprendi muito mais pelo exercício, num primeiro momento, do que pela teoria. A teoria, pela teoria, para mim, ela ficava muito numa abstração matemática muito grande. Então, eu começando pelo exercício e identificando ali algumas dificuldades que eu tinha, aí, se eu percebesse que tinha alguma coisa que estava muito recorrente, aí eu recorria à teoria ou a exercícios resolvidos, ou como o Peixoto também bem falou, resolução de professores na internet. Isso é fundamental que eles assistam para ele entender como que o professor pensa, né? Qual é a cabeça do professor. Falando do Enem, a gente fala que você tem 3 minutos para resolver. A prova do Enem, se você leva para casa para fazer as questões, você, com o devido tempo, você consegue fazer até, assim, né? Sai. Agora, o problema é que você tem que fazer num tempo muito curto, que é uma prova de agilidade. Então, você pensar com a cabeça do examinador, e muitas vezes é esse o exercício que o professor propõe, né? Eu acho que é algo que também é fundamental para o aluno ganhar essa maturidade mesmo na hora da prova. Show, Fredão. Acho que legal até o final dessa live. Acho que o Fredão também se forma em engenharia, né? Ganha alguma medalha olímpica também em algum esporte. O cara tem 7 Não, só em diplomas. estatística, matemática e medicina, por enquanto. Não pretendo nada além disso, não. Tá bom, acho que chega já, né? Posso Um pouquinho de tempo ele vai fazer filosofia ainda. Também. Eu queria aproveitar o Elcio aí. Elcio, e na química, que é a tua área, química e as demais ciências da natureza, o que você recomenda aí, pessoal, de conteúdo? É um problema, porque não é só o Peixoto que sente esse problema na escola pública, ele existe aqui também em São Paulo, ele existe em todo lugar. Nós temos alunos que às vezes chegam para as nossas aulas e durante todo o ensino médio eles não tiveram uma aula de química ou de física. Eles passaram por decurso de prazo, né? Não havia professores, eles foram aprovados. Então, ele vem com uma deficiência de conteúdo muito grande. Vai depender muito da garra pessoal de cada um, o quanto ele vai conseguir resgatar. Não, torna as coisas um pouco mais difíceis? Torna, mas não impossíveis, né? As provas de química dos vestibulares, do Enem, FUVEST, elas são provas bastante conteudistas, né? E são provas que envolvem também aí uma relação de conhecimento amplo. Então, é muito importante também o quanto o aluno leu, o quanto o aluno assistiu de algumas coisas, esse conhecimento mais aberto, principalmente no Enem, que procura tornar contextualizadas as suas questões. Mas é um problema sério? Infelizmente, veja, se nós pararmos para pensar aqui, todos nós trabalhamos fora da lei, né? O cursinho é uma coisa fora da lei, não existe lei que regula o cursinho. Ele é um curso livre, como é um curso de inglês, de corte e costura e assim por diante. Por que ele é necessário? Exatamente para suprir algo que o colégio deveria ter feito e não fez. Algo que o aluno deveria ter aproveitado e não aproveitou. Porque não tinha a maturidade, porque não tinha a vontade ou a garra necessária. Eu cansei de ver alunos que chegaram ao cursinho num patamar muito inferior aos outros e ao final de um ano eles estavam no mesmo patamar ou até acima. Por isso que não desistam, não esmoreçam, mantenha o elan muito forte.
Se você tiver vontade, se você tiver garra, hoje toda a informação está disponível para nós na internet, né? Quando eu estudei, eu com certeza sou o mais velho de todos aqui, se o meu professor falasse assim, eu queria saber o PIB da Ucrânia, eu tinha que, no dia seguinte ou à tarde, ir à biblioteca consultar uma enciclopédia. Hoje você olha no teu celular e responde em 10 segundos. A informação está na nossa mão. Utilizem, né? De novo, volta aquilo que nós já falamos. Aproveitem o tempo. Eu não ganho nada se eu assistir a novela, mas eu ganho alguma coisa se eu assistir canais específicos, History, National Geographic, alguma coisa eu estou aprendendo nisso. Então, mantenham forte esse pique, porque a perspectiva é que você consiga chegar lá. Legal. Eu vou pular para o Ribeiro, que deve ter dicas aí preciosas em história. Ribeiro, o que você recomenda aí para os alunos que têm certa dificuldade na sua área? Geralmente as humanidades, né, são algo que os alunos têm um apreço maior. São os assuntos que geralmente eles acabam gostando mais porque eles têm mais facilidade para entender alguns assuntos que são trabalhados nas humanidades. E aí eu não vou pensar tanto na questão da história, mas pensar no dia da linguagens e ciências humanas como um todo, né? Porque é um dia que é bem importante, são 5h30 de prova, e muitas vezes o aluno se cansa nesse longo período de 5h30 de prova. É importante para o aluno também pensar que nesse dia, né, no dia que tem as humanidades, ele também tem a matéria que tem mais peso em todos os vestibulares, aí independe de qual faculdade ele está prestando, que é a redação, né? Então, pensando no Enem, a redação tem um peso muito grande, é muito importante o aluno pensar em como ele vai conseguir, né, elaborar a proposta de redação dele, escrever a redação dele e ainda assim conseguir ler e fazer as 90 questões, né, as 45 de linguagem e 45 de ciências humanas. Do ponto de vista das humanidades, né, do que aparece, do que costuma aparecer nas provas de ciências humanas, foi-se o tempo que o Enem era aquela prova que você conseguia resolver com interpretação de texto, né? Já existiu esse momento nas humanidades, mas agora não. O Enem, como já foi apontado nessa pergunta, ele é uma prova que tem cada vez mais um caráter conteudista, então ele começa a cobrar conteúdos como os grandes vestibulares cobram, e são questões, em geral, muito bem elaboradas, tá? São questões, em geral, que são questões difíceis, são questões bem elaboradas, são questões que os alunos talvez tenham alguma dificuldade para trabalhar. E aí eu também fui aluno de escola pública, e eu lembro que eu tinha na minha grade a matéria de filosofia, só que eu não tive aula de filosofia durante todo o ensino médio, né? E esses assuntos, filosofia, sociologia, aparecem sim na prova do Enem e você precisa conhecer eles, né? Então, o aluno é importante, né? Principalmente, muitas vezes, ele não tem acesso às aulas de filosofia e sociologia, mas ele tem acesso a aulas de história ou de geografia que abordam esses temas. É importante o aluno aproveitar isso. Então, se o professor está comentando, por exemplo, sobre o iluminismo, sobre as filosofias que você tem no século XVIII, é importante o aluno se aprofundar um pouco nisso, perguntar, tirar dúvidas, tentar entender como funciona o pensamento, não apenas o processo histórico, porque isso com certeza também vai aparecer nos vestibulares dele, principalmente no Enem, que é uma prova que abre muitas, né, oportunidades. Tudo bem? Show, Ribeiro. Acho que a gente falou bastante sobre a caminhada, né, o percurso de preparação, mas mais para o final do ano vai chegando perto da prova, né? O Enem vai ser aplicado esse ano nos dias 1º e 8 de novembro. Eu queria perguntar ainda, Ribeiro, ainda com você, que dicas você dá para aquele sprint final de um mês faltando para a prova e para o dia da prova? Como você acha que o aluno deve se comportar nessa reta final? Nessa reta final, eu acho que é muito importante o aluno treinar provas do Enem, né? É importante ele reservar momentos da semana no qual ele vai passar 5h30, 5 horas sentado resolvendo aquela prova. Como o professor Elcio comentou, né, no início dessa live, estudar às vezes é um teste físico também, um teste de resistência física. E por mais que o aluno faça simulados, a prova do Enem às vezes ela tem um formato diferente daqueles que ele fez a maior parte do ano, né? Esse primeiro dia com a redação e as 90 questões de linguagens e humanidades, segundo dia com 90 questões de matemática e ciências da natureza, é uma
prova desgastante, é uma prova cansativa. Então é importante o aluno estudar a prova de anos anteriores, não apenas para ver como os conteúdos estão caindo, mas também para ganhar o que a gente chama de ritmo de prova, né? O aluno está bem preparado e não se cansar para não cometer erros bobos, né, no final da prova. Porque se você percebe isso em muitos estudantes, né? O estudante começa muito bem o exame e, de repente, ele erra muito de uma determinada matéria porque ele deixou ela para o final e, no final, não é que ele não sabe aquela matéria, é que ele se cansou, gastou muito gás, né, respondendo outras questões e, no final, ele acabou cometendo alguns deslizes na leitura, algumas coisas passaram despercebidas e o aluno acabou errando. Então, uma coisa importante, treinar provas antigas. A Ribeiro, treinei provas antigas do Enem no ano passado, já conheço os últimos 5 vestibulares do Enem. O que eu posso fazer, né? O Enem ele tem algumas outras opções de provas do modelo Enem, que é o Enem em Libras e o Enem PPL, que podem ser provas que o aluno pode estudar para se preparar para o exame. Tudo bem? Legal. Pensando no dia, né, do exame, eu acho que é muito importante o dia anterior. É muito importante o aluno se alimentar bem no ano anterior, é muito importante ele buscar ter uma boa noite de sono no dia anterior, pensando principalmente que às vezes a ansiedade vai querer fazer ele ficar acordado madrugada dentro. Não, é importante o aluno falar, não, 10 horas eu vou deitar, tal horário eu vou acordar, vou tomar meu café, vou estabelecer minha rotina, mentalizar, né, o que o aluno vai fazer naquela prova, tudo bem? É realmente mentalizar, pensar na estratégia de prova que ele elaborou, pensar como, né, ele vai chegar até o lugar que ele vai fazer a prova, calcular tudo isso para que fazer a prova seja uma atividade que ele esteja acostumado, para ele não deixar a ansiedade acabar atrapalhando ele naquele dia. Tudo bem? É isso. Maravilha. Que eu vou falar. Maravilha. E em Sergipe, Peixoto, o que você normalmente tem recomendado aí para os alunos? O que você passaria para os nossos presentes aqui na nossa live, nessa reta final de estudos? Então, sempre, durante o ano, eu brinco com os alunos que a prova do Enem será o nosso 9º simulado oficial, porque nós temos 8 simulados ao longo do ano de maneira oficial. Tá? É extremamente importante o aluno simular, e concordo com o Ribeiro quando ele fala na questão do dia anterior, ter o cuidado com a alimentação, o horário que vai dormir, o horário que ele vai acordar. Aqui no Nordeste, o pessoal tem aquele pensamento, né, que a comida forte, carregada, é a que vai fazer com que ele aguente as 5 horas e 30 minutos de prova, e não pode ser assim. Então, o aluno, durante o ano, a gente se preocupa muitas vezes com o último mês, a última semana, mas já foi dito várias vezes aqui hoje, tanto por Elcio, por Fredão, como também por Ribeiro, o aluno precisa, durante o ano, ter esse equilíbrio. Ele precisa passar por essa simulação, ele precisa viver o ano de prova. Se deixar para o último mês, ele não vai ter sucesso na prova. Então, ele precisa criar essa disciplina, criar essa rotina, tudo isso que já foi falado aqui hoje, para que no dia do Enem, tá? No dia do Enem, a dia Enem, governo, no dia do Enem, ele possa ser mais um simulado para ele. Por quê? Porque tem toda essa tensão, tem toda essa ansiedade, e não adianta se preparar, focar somente nessa reta final. É algo processual. Ao longo do ano, é extremamente importante estudar conteúdos, resolver exercícios, conhecer a prova e estar bem. Tá? Acredito que se pensarmos dessa forma, a prova do Enem, conteúdo, conhecer a prova e estar bem. Vem a ser um somatório para o sucesso do nosso aluno nas provas do Enem em novembro. Maravilha. E o que... André, posso acrescentar um detalhe rápido? Com certeza, Fredão, vai lá. É uma curiosidade estatística mesmo, analisando os dados dos microdados do Enem, né? A gente está falando muito desse lance da estratégia, né? E até lá no meu canal uma aluna me perguntou assim, eu estou resolvendo as questões de 2019 em ordem, aí chegou mais ou menos na 28ª, ela me perguntou que nota que ela conseguiria ter tirado se ela tivesse acertado aquelas 28, né? E aí eu fiz uma análise dos microdados de 2 anos, de 2018 e 2017, e eu peguei e comparei o aluno que teve 30 acertos e que teve a menor nota com o aluno que teve 15 acertos e que teve a maior nota na matemática. E só por curiosidade, o aluno com 30 acertos chegou até aluno que tirou 740, mais ou menos, o que é uma nota baixa para 30 acertos, porque com 30 acertos você já fica ali perto dos 800, até um pouco mais de 800.
e aluno com 15 acertos que tirou 720, 715 mais ou menos, com 15 acertos, tá? E o que acontece aqui com esses dois grupos, né? Especialmente esse candidato que acertou 30, eu fui olhar lá o padrão de resposta dele, comparando com o caderno de prova, e das 30 primeiras questões, esse aluno acertou mais ou menos umas 27, 28. Eu não vou lembrar agora exatamente o que aconteceu. E das últimas 15, ele acertou 2 ou 3. Então, qual é a minha opinião, né? É muito pouco provável que esse candidato tenha acertado muito na sorte no começo e tenha errado muito por azar no final. É um candidato que tem uma altíssima proficiência, tem uma altíssima capacidade matemática, só que faltou tempo no final da prova, porque ele não teve uma boa estratégia, fez a prova na ordem, sem saber pular aquelas questões difíceis. Então, não adianta nada o aluno dominar extremamente o conteúdo, ter um conhecimento da prova, mas não ter uma boa estratégia pensando na teoria de resposta ao item. Porque se ele for seguindo na ordem da prova, sem saber pular essas questões de combinatória, que vão demandar tempo, logaritmo, etc., ele pode tirar uma nota muito parecida com quem acertou 15 itens. E isso também vale como reforço para esses alunos que sentem que têm muita dificuldade com a matemática, porque se ele estudar aquilo que é teoricamente, para ser o mais tranquilo, da base da matemática, se ele acertar 15, 20 itens, desde que bem acertados, ele vai estar competindo pela vaga com esses que estão acertando 30 e poucos, mas mal acertados. Então, só acrescentar isso aí, porque acho que entra um pouco nesse lance da estratégia, né? Enfim. Fechou tudo. André? Posso completar? Claro. Então, pensando justamente como o Fredão está colocando aí, que o ano passado eu comecei a fazer com os meus alunos uma oficina reproduzindo uma prova do Enem. Veja como, tentar simplificar e ser rápido. Após o simulado do nosso parceiro de ensino, eu recebo um relatório com um percentual de acerto das questões a nível Brasil. Uma prova bem calibrada, uma boa prova e com um número de participantes beirando os 20 mil alunos participando dessa prova, espalhados em todo o país. Então, dessa forma, eu pego, digamos, 25 questões das 45, pegando as 3 questões com os menores percentuais de acertos, pegando 10 questões com o maior percentual e completando as 20, 25 questões com questões de 40%, 50%, né, de acertos. Misturo e mando o meu aluno resolver essa lista. Mas, de maneira alguma, da primeira até a última. Eu sempre recomendo que ele separe um tempo na prova e tenta olhar para essa prova, respira fundo, passou ansiedade, olha para a prova e vai meio que pensando, peraí, isso aqui eu conheço, isso aqui teoricamente vai ser fácil, até pela recorrência da prova. Né? Se o aluno fez muita prova ao longo do ano, se ele fez 20 provas, ele fez 900 questões Enem durante o ano, ele tem um bom conhecimento de prova. E aí ele tentar, pelo menos, identificar as questões que normalmente são fáceis, médias e difíceis. E aí ele parte, começando pelas fáceis e na sequência as médias e, se der tempo, as difíceis. Por quê? Ele vai ganhar confiança na prova, ele vai acertar as fáceis e, consequentemente, ele vai ter uma boa nota. Eu tive, no meu grupo, na terceira série do ensino médio, de 200 alunos, eu tive em torno de 10 alunos tirando acima de 900 em matemática. Excelente. Estratégia é tudo, né? Outro assunto Posso complementar uma coisinha, André? Claro, Elcio. Fica à vontade. Eu costumo dizer que o Enem, principalmente, ele é como jogo de rugby, né? Ele não tem vencedores, apenas sobreviventes. Porque você fica numa maratona de tempo que é assustador. O que o Fredão levantou é muito importante. No Enem, devido à teoria de resposta ao item, a TRI, o aluno não pode chutar um bloco de questões. Ao chutar um bloco de questões, então eu comecei pela prova de ciências da natureza, depois eu fui para a matemática, não deu tempo, eu chutei os últimos 15 testes, 20 testes de matemática. Eu estou praticamente me excluindo de qualquer chance, porque a minha nota vai cair sensivelmente. Então, o que eu costumo indicar aos nossos alunos, isso é muito pessoal, é aquilo que você vai desenvolver nos simulados. Eu costumo indicar para selecionar as questões em 3 tipos. Sei, acho que sei, não sei. Então, eu pego, por exemplo, a prova de matemática. São 45 questões.
eu corro as 45. Aquela que eu sei, eu resolvo, faço um X. Aquela que eu acho que eu sei, eu não resolvo, faço um círculo, vou adiante. Aquela que eu não tenho ideia, eu faço um quadrado. Depois que eu fiz as 45, eu vou para a minha folha de resposta e passo todas aquelas que eu já resolvi que eu fiz X. Eu garanto que eu não vou ter pouco tempo para passar depois, eu garanto. Aí eu volto para aquelas que eu circundei e eu resolvo todas elas. Passo para a folha de resposta. Porque se em última análise faltarem 2 ou 3 minutos, eu posso chutar aquelas que eu não sei até diretamente no gabarito. Mas eu estou garantindo que eu fiz as que eu sei e as que eu acho que eu sei. Qualquer vestibular é feito para não dar tempo. O tempo é um fator. Eu acho isso um absurdo, pessoalmente. Tive discussões uma vez seríssimas com um professor, até já falecido, que era o coordenador geral da FUVEST aqui, e a minha pergunta é se ele preferia um engenheiro que demorava mais para fazer a ponte ou um que fazia a ponte mais rápido e ela caía, né? Por quê? Porque o aluno tem que ter um tempo, e 3 minutos, sejamos sinceros, é muito pouco tempo. Mas se o aluno seguir esse padrão, volto a repetir, isso é muito pessoal, é o que eu faria se hoje eu estivesse prestando o vestibular. Ele evita, principalmente no Enem, esse crime capital que é chutar um bloco de questões. Maravilha. Com relação ao dia anterior, isso é muito pessoal. Claro, tudo que vocês falaram é perfeito. Ninguém vai comer uma feijoada para fazer a prova no dia seguinte, tá certo? Mas, assim, eu tenho alunos que, se eles não estudarem no dia anterior, eles ficam mais angustiados ainda. Eu particularmente, sairia para passear, andaria no parque, se possível descalço, iria ao cinema, assistir uma comédia, dar risada, relaxar a minha cabeça. Há alunos que precisam estudar no dia anterior. É muito importante, nesse momento, que o aluno tenha um pouco de autoconhecimento do que é que ele prefere fazer e siga esse padrão. Maravilha, Elcio. Acho que estratégia é tudo, né? Eu vou puxar aqui uma pergunta também do Tiago, que mandou a seguinte pergunta: vale mais a pena fazer simulados regularmente, quer dizer, ao longo do ano, ou priorizar para concentrar esses simulados mais perto da prova, para simular de fato um dia de prova? O que vocês acham, hein? Bem, Thiago, eu acho que é muito importante você entender que o vestibular você se prepara ao longo do ano inteiro, né? Então é muito importante que esses simulados sejam feitos regularmente. Claro, próximo das provas, é legal você fazer provas antigas, para você conhecer o perfil daquela prova, não apenas o simulado. Mas assim, os simulados não devem ser deixados para fazer muito próximo das provas. Distribua ele ao longo do ano, segue o calendário da sua escola de simulados, do seu cursinho de simulados, e é muito importante que você faça o máximo de simulados que você conseguir, né? A gente sabe que exige um esforço nisso daí, conciliar todas as tarefas que você tem nesse ano de vestibulando, mas é muito importante que você faça simulado ao longo de todo o processo, não apenas próximo das provas. Beleza? Tem um assunto. Peixoto. Só completando, né? Eu concordo com o Ribeiro. Os simulados devem ser feitos, sim, ao longo do ano. E, além dos simulados colocados pelo cursinho, pela instituição que o aluno estiver cursando, estiver matriculado, ele também ter os seus simulados de anos anteriores, para que ele possa ir resolvendo. Tá? E eu sempre, nos horários de estudos que eu faço com os meus alunos, eu reservo para que ele faça no sábado à tarde, né, seguindo o mesmo horário do Enem, para que o corpo dele ganhe essa rotina, né, esteja habituado. Já falei isso em outra fala. A gente tem que passar durante todo o ano fazendo e buscando a melhor estratégia para, no Enem, a gente só reproduzir aquilo que deu certo ao longo do ano. Legal, Peixoto. Tem um outro tema também, que cada ano acho que vai ganhando importância e não poderia ser diferente, né? O mundo está mudando. E o Enem, a cada ano que passa, tem mais inscritos na sua versão digital, no Enem Digital. Para esse ano, são um pouquinho mais de 100 mil vagas, né? Todas já preenchidas. Inclusive, nas primeiras 24 horas do Enem, já foram mais de 92 mil inscrições. Então, tem uma adesão altíssima. Acho que os estudantes estão curiosos para entender como é que funciona. As provas não são no mesmo dia do Enem impresso. O Enem Digital ele acontece dia 22 e 29 de novembro.
Quem fala bastante de Enem digital é o Fredão, eu sei que ele também já tem alguns vídeos postados sobre a prova. Fredão, você consegue explicar para a gente como é que funciona a prova digital e no que ela se diferencia da impressa? Os alunos estão concorrendo pelas mesmas vagas? Como é que é? Então, eu vou explicar rapidinho aqui. Assim, eu gosto muito da ideia do Enem digital, por vários motivos, tá? Pela possibilidade de você ter questões mais interativas, por poder, eles estão querendo propor até um pouco de gamificação e tal. E falando um pouco da estatística, existe uma evolução da teoria de resposta ao item, que são testes adaptativos computadorizados, em que talvez no futuro, né, isso ainda vai levar um tempo, não é para agora isso, mas o aluno nem precise responder as 45 questões para que a sua nota ou a sua proficiência seja calculada. A ideia desses testes é dar uma questão no nível de dificuldade, se o aluno acertou, dá uma mais alta, se ele acertou uma mais alta, se ele errou, diminui um pouco, e isso vai entrar numa convergência para a proficiência do aluno. Essa é uma evolução natural da teoria de resposta ao item, mas para daqui a muito tempo. Apesar de tudo isso, nesse primeiro momento eu não recomendo que o aluno faça o Enem digital, porque particularmente eu acho que é um experimento teste ainda, vão ser menos alunos do que no Enem convencional. E, assim, falando hipoteticamente, a teoria de resposta ao item, para ser aplicada perfeitamente e fazer com que duas provas sejam equiparáveis, ela tem que ter todos os seus parâmetros já calibrados antes da prova, né? Tem que ter sido feito pré-teste e tal. E já era uma suposição minha, assim, né? Uma desconfiança minha até pelos textos da prova e tal. Mas esse ano, próprios funcionários do INEP disseram que a prova não é pré-testada, que vários itens eles são pré-testados durante a prova. Então, eu acho muito arriscado. Eu acho que pode acontecer algo muito parecido com o que aconteceu em 2016, quando houve a ocupação das escolas, em que quem fez a segunda aplicação do Enem, da teoria de resposta ao item, se você analisar friamente os números, ele não estava competindo em pé de igualdade, porque em alguns casos a prova foi mais fácil, mas isso fez com que as notas pela TRI ficassem mais baixas. Tá? Então, eu receio que isso possa acontecer esse ano. Não recomendaria, caso você seja aluno, ainda está pensando se vai fazer o impresso ou o digital, você vai estar concorrendo às mesmas vagas, você está provavelmente suscetível a alguns erros que podem acontecer nesse primeiro teste. Eu me inscrevi, eu já faço o Enem há 6 anos, esse vai ser o 7º ano que eu vou fazer, me inscrevi para o digital, justamente para poder começar a entender um pouco melhor esse modelo, mas não recomendo que os alunos façam no primeiro momento, porque eu acho arriscado ele se colocar nesse papel de cobaia, sendo que para muitos, né, o objetivo, acho que da maioria, é entrar de fato na universidade no ano que vem. Então, sinceramente, eu acho bem arriscado, tá? Não recomendaria. E fora outras coisas, né? A gente está acostumado com o papel de fazer marcações, é uma das coisas que eu sempre recomendo. E até o Elcio comentou um negócio engraçado. Todos os anos que eu fiz a prova do Enem, eu tenho uma estratégia que eu circulo itens que eu tenho certeza e marco um triângulo nos que eu fiquei com alguma dúvida que eu achei que eu poderia ter errado. E quando eu volto para revisar, eu busco esses que estavam com triângulo, algo bem parecido com o que o Elcio comentou aí. E essas marcações na prova, eu não sei como é que vai ser no Enem digital, porque eu não achei isso no edital, mas eu não sei se ele vai ter como marcar a tela, essas informações principais. E mesmo que tenha, não é a mesma agilidade de você fazer marcações na prova. Então, acho que existe uma tendência do aluno errar mais por falta de atenção, de ter um cansaço visual por conta da tela, N fatores que eu não recomendaria num primeiro momento que eles se arriscassem no Enem digital. Num ano de pandemia, já passando por tantas situações, eu acho também um risco muito grande se submeter ao Enem digital. Legal, Peixoto. Só para completar, né? Aqui provavelmente no estado de São Paulo, isso vai ser quase impossível, porque o Enem digital bate numa semana com a Unicamp e na outra semana com a FUVEST. Uhum. Isso, obviamente, se nós não tivermos adiamentos destas provas, o que, na minha opinião, se torna cada vez mais provável, principalmente em se tratando de Enem. Uhum. Perfeito. Você puxou um gancho aí, Elcio. Eu queria aproveitar você e o Ribeiro também para falar as expectativas dos vestibulares de São Paulo estaduais, né? Nós temos mais de 50 bolsistas pelo Brasil aí nessas 3 cidades, mas boa parte deles está concentrada em São Paulo, que também tem muitas universidades estaduais aí que têm vestibulares. O que vocês esperam para esse ano? Posso começar, Heitor? Para deixar os mais velhos primeiro?
Olha, as principais provas, eu diria que o foco principal é sempre a FUVEST, né? FUVEST é a maior prova do estado, 140, o ano passado, 139 mil participantes. Ela é uma prova que mantém um padrão muito semelhante há alguns anos. Ela já foi uma prova bem mais conteudista do que ela é. Eu costumo brincar que a FUVEST está enenizando, assim como o Enem FUVESTou, né? Por quê? Porque elas estão se aproximando. Eu já vi prova de química do Enem ser mais complexa do que a prova de química da FUVEST. E assim, não dá para a gente ter uma expectativa diferente para este ano. Eu tenho aluno que fala assim, não, esse ano eles vão tirar um pouco o pé do acelerador, porque os alunos não estão tendo condição de se preparar. A prova da FUVEST é uma prova classificatória. Se todo mundo tira 2 e você tira 3, você é o primeiro colocado. Não existe uma nota mínima que te impeça, né? Então, facilitar a prova ou dificultar não muda nada na classificação final. Pelo contrário, eu sempre digo que é importante para o bom aluno que a prova seja o mais difícil possível, porque ela é mais seletiva e ele tem mais chances. Então, assim, eu não tenho expectativa de que seja algo diferente do que vem acontecendo aí nos últimos 10 anos de FUVEST, né? Uma prova sempre muito bem feita, uma prova muito bem distribuída, com um probleminha aqui ou ali, porque ninguém é perfeito, mas eu não imagino que ela vá ser muito diferente. Ela está contigo, Ribeiro. Pensando, o Elcio falou muito bem da FUVEST, eu vou pensar um pouco mais então na Unicamp e na Unesp, que são outros 2 vestibulares importantes que a gente tem aqui em São Paulo. E no ano passado a gente já teve uma mudança significativa no perfil da Unesp, né? Ela foi uma prova bem com temas muito transversais, né? Eu não ia usar a palavra interdisciplinar, mas foi bem transversal os temas, foi muito mais que interdisciplinar. A Unicamp também tentou seguir essa temática mais transversal, né? A FUVEST acabou mantendo o modelo mais FUVEST, ela acabou não mudando tanto e colocando questões tão abrangentes quanto esses 2 vestibulares. E a Unicamp, ela já também divulgou as datas dela, assim como a FUVEST, mas ela disse que tem acompanhado, né, essa situação de pandemia que a gente está vivendo. E ela disse que isso vai impactar no vestibular que ela vai colocar. A Unicamp sinalizou isso para a gente. E aí ficam sempre muitas questões, ainda são muitas coisas em aberto e não dá para saber exatamente o que ela está fazendo em relação a isso, né? Muitos alunos falam, ela vai cobrar questões que relacionem a epidemias, que relacionem as doenças, que relacionem esse tipo de coisa. Eu acho que é muito cedo para a gente falar essas posições ainda. O que eu acho que a Unicamp tentou fazer com isso é dizer que eu estou acompanhando a situação dos estudantes, eu estou pensando nas pessoas que vão fazer a minha prova também. E eu vou ver como eu vou adequar a prova à realidade que o país está vivendo nesse momento. Então, posso só fazer um adendo, Ribeiro, você me permite? Claro. Lembrar que a própria Unicamp reduziu a quantidade de obras literárias, né? Sim. Passou de 12 obras para 7 obras literárias. Até uma expectativa, os alunos têm perguntado muito se isto vai acontecer na FUVEST também. A FUVEST, por enquanto, não se manifestou. Desculpa te interromper, querido. Sem problema. Então, assim, para o aluno é importante ficar atento ao que essas provas estão falando, né? O que a Convest, o que a FUVEST estão falando sobre como vão ser os exames delas, mas alguns alunos perguntam, existe a possibilidade dessas provas serem canceladas, né, por culpa da pandemia? E aí a minha opinião, assim, até seria interessante ouvir o que o professor tem a falar, é que não, eu não vejo a possibilidade dessas provas, desses grandes exames serem cancelados. Talvez eles possam ser adiados, as datas possam ser revistas, né? Em especial do Enem Digital, por bater com 2 vestibulares muito importantes aqui em São Paulo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que essas provas vão acontecer, talvez, muito provavelmente na data, né, que elas foram colocadas, mas talvez exista algum atraso, mas elas vão ocorrer de fato. Então o aluno tem que continuar se preparando e estudando para esses exames. Beleza? Se nós pegarmos, só para complementar aí o que o Ribeiro falou, se nós pegarmos os vestibulares de inverno aqui de São Paulo, nós tivemos GV, INSPER e Mackenzie adiando a sua data de prova. Por exemplo, a GV aconteceria no dia 31 de maio, foi para dia 26 de julho. Né? A PUC já, ontem ela soltou o edital, para variar sempre na última hora, dizendo que ela não fará vestibular.
Ela vai abrir as inscrições e o aluno vai se inscrever e vai usar os Enems de 2018 e 2019. Eu, particularmente, não acredito em cancelamentos. Eu acho, principalmente os vestibulares de verão, de final do ano, eu acredito que pode haver, talvez, dependendo muito da situação, um adiamento. Não imagino o Nesp, Unicamp e Fuvest adiando. Imagino o Enem pela pressão popular, porque ele abrange o Brasil todo. E realmente é óbvio que um aluno de alto poder aquisitivo hoje, ele tem um acesso às videoaulas totalmente diferente de um aluno de baixo poder aquisitivo que está estudando num colégio de Estado. Então, já existe uma discrepância, já existe um degrau muito grande entre eles. Esse degrau vai se potencializar com isso. Mas eu imagino que esses vestibulares continuem normalmente. Show de bola, pessoal. Acho que a gente teve um papo de alto nível, a gente vai encerrando por agora. Não podia deixar de agradecer aos professores convidados, Ribeiro, Elcio, Fredão, nosso parceiro aqui em Brasília, Peixoto, aí em Sergipe. Obrigado pela participação, aos nossos parceiros. Acho que essa live vem para complementar, né, e confirmar a nossa missão do Gauss, que é conectar pessoas, é buscar implementar a educação por um efeito multiplicador, é melhorar a qualidade de vida das pessoas e disseminação das informações. Espero que os nossos bolsistas tenham aproveitado, os demais estudantes, todos que assistiram. Vou reiterar aqui para seguirem nossas redes sociais, acompanharem o que acontece no Gauss, entrar no nosso site, na nossa página, né? Lá tem nosso processo seletivo de bolsistas para o ano que vem, processo seletivo de colaboradores, acesso à nossa prestação de contas, relatório de gestão, nossa transparência como um todo. Se você quer ser doador, quer doar para a nossa ONG, lá também tem o caminho para ser colaborador. Então, acesse projetogauss.org, nosso Instagram, @projetogauss, facebook.com/projetogauss e LinkedIn. Então, vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, professores. Obrigado a todo mundo. Valeu. Forte abraço. Valeu, uma boa noite. Obrigado, foi um prazer. Boa noite, foi um grande prazer, muito obrigado. Só uma dúvida, André, isso está sendo gravado, verdade? Ficará à disposição no site do Gauss? Eu vou perguntar para a Ticiane, me parece que está sendo gravado com certeza, eu só não sei em que portal que a gente vai disponibilizar. Mas aí a gente informa vocês como é que a gente vai compartilhar, enfim, fiquem livres também para perguntar depois qualquer dúvida, tá? Perfeito. Peixoto, Anderson, eu não os conhecia, foi um grande prazer. E podem contar conosco aqui em São Paulo no que vocês precisarem, tá ok? Ok, muito obrigado mesmo. Tá? Foi um prazer poder participar, né, desse bate-papo com grandes pessoas da educação brasileira. Parabéns mesmo e muito obrigado por, aqui de Sergipe, poder participar com vocês. Maravilha, Peixoto. Eu também agradeço a participação, foi um prazer estar com vocês, um prazer estar com você, aluno, espero que a gente possa ter ajudado e fico contente com essa iniciativa. Eu acho que deixaria legal ver mais lives de vocês, acompanhar mais essas discussões, que eu acho que ajuda bastante o aluno e nesse momento ele vê a gente, vê os professores, eu acho muito legal também. Maravilha. Eventualmente a gente fazer lives temáticas, né? Selecionar um tema específico para falar, fazer algo mais curto também, acho que pode ser uma boa ideia. Beleza, pessoal? Obrigado, viu, queridos? Beleza. Valeu. Valeu, um abraço. Boa noite. Um abraço, boa noite.